Bom dia, boa noite aos espectadores do canal do YouTube Alvorecer CEAM. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje estamos dando continuidade à nossa série de estudos Consciência e Espiritualidade, em que o tema central é a Ayahuasca. No nosso vídeo anterior, nós tratamos sobre aspectos farmacológicos e a possibilidade que a Ayahuasca nos traz de fazer reflexões e transformações a nível de saúde mental e física. É possível que você já tenha ouvido falar da Ayahuasca em notícias, em materiais acadêmicos, em mídias sociais. No entanto, é importante que a gente possa ter acesso a um material mais profundo e sério dentro do tema do chá Ayahuasca. Assim, trouxemos hoje 2 membros do Centro Espiritualista Alvorada Nova. Um que nos trará aspectos da legislação e outro que pode nos trazer questões relacionadas à conduta institucional dentro de rituais religiosos e espiritualistas. Então convido os senhores e senhoras a acompanharem conosco o conteúdo que será trazido hoje aqui no nosso canal. Olá, estamos aqui para tratarmos hoje acerca da Ayahuasca e seus aspectos jurídicos e espiritualistas. Pois bem, internacionalmente falando, nós temos o direito à liberdade religiosa garantido em vários instrumentos normativos, desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em seu artigo 18, passando, por exemplo, pela Convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho, número 111, de 1968, que trata da discriminação no emprego e na profissão, inclusive envolvendo aspectos religiosos, então é proibida internacionalmente essa discriminação, para chegar ao Pacto de São José da Costa Rica, que foi internalizado em nosso ordenamento jurídico em 1992 e que em seu artigo 12 garante o direito à liberdade de crença religiosa. Claro que nós temos também a Convenção de Viena sobre drogas de 1971, que foi internalizada aqui no Brasil em 1977, que trata especificamente da Ayahuasca, podemos assim afirmar. Mas essa autorização para o uso da Ayahuasca foi feita para outros países que não para o Brasil. Depois, chegamos aqui ao nosso Estado brasileiro e nós temos uma Constituição garantidora dos direitos e das liberdades fundamentais. Dentre as várias liberdades fundamentais, nós temos a liberdade religiosa, com fundamento, evidentemente, no princípio da dignidade da pessoa humana, que vem escrito expressamente no inciso 3 de nosso artigo 1º constitucional. Então, decorrente desse princípio, do princípio da dignidade humana, que norteia todo o ordenamento jurídico brasileiro, nós temos o direito à crença religiosa, nós temos o direito a ser assistidos em quaisquer entidades civis ou militares, ser assistidos religiosamente falando. Quando há internação coletiva nessas localidades, nós temos a convicção e a garantia constitucional que não teremos nossos direitos sonegados em razão de crença religiosa. Tudo isso é escrito no artigo 5º, incisos 6, 7 e 8 de nossa Constituição para garantir a dignidade da pessoa humana. E o nosso Estado brasileiro, quando promulgado, quando construído, quando inaugurado em 5 de outubro de 1988, foi assim, contundente. Tanto é que o artigo 19 garante que nós somos um Estado laico. De que maneira? Proíbe que o Estado diga ou interfira de alguma maneira nas igrejas ou nos templos religiosos. Além do que os indígenas, em seu artigo 231 da Constituição Federal, a eles é também garantida a crença ou os rituais religiosos. Pois bem, indo mais para dentro do nosso ordenamento jurídico, indo para o ordenamento infraconstitucional, a Lei 11.343 de 2006, que realmente proíbe plantas que podem ensejar drogas possam ser plantadas e colhidas em nosso ordenamento jurídico. Mas esse mesmo artigo 2º da Lei 11.343 de 2006 referencia a Convenção de Viena, possibilitando assim que algumas plantas, a exemplo da chacrona e do mariri, que juntas formam a ayahuasca, possam ser cultuadas em rituais religiosos, estritamente em rituais religiosos. E como entende o STF acerca da ayahuasca?
A ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 187, que já transitou em julgado desde 2014, de modo transversal, digamos assim, o STF entendeu que sim, que a CONADE, por intermédio da sua resolução número 1 de 2010, ao estabelecer como deve a ayahuasca ser consagrada por aquelas pessoas que frequentam locais ou entidades religiosas que consagram a ayahuasca, então o STF entendeu que sim, que essa resolução ela atende à necessidade brasileira no sentido de o Estado não interferir em qualquer modalidade de crença ou de ritual religioso. E não somente o STF, como também a própria ciência já vem dizendo dos benefícios da ayahuasca. E nós temos uma publicação bem recente, provinda do Instituto DOR, que constatou que a ayahuasca ela regenera neurônios, ou ela faz com que neurônios surjam. Então, assim, são muitos os benefícios que a ayahuasca traz, segundo o que a própria ciência já vem atestando. E uma publicação também ocorrida em 2015 na Nature, que é uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, e assinado esse artigo científico por Draulio Araújo, que é professor do Instituto do Cérebro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atestou também os benefícios no que diz respeito ao cuidado ou ao combate à depressão humana. Então, nesse sentido, nós temos a possibilidade da ayahuasca em rituais religiosos, salvaguardado internacional e nacionalmente falando, e ainda com o aval do STF, Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Em continuidade ao contexto jurídico apresentado por Francisco, vamos trazer alguns extratos do relatório do Grupo Multidisciplinar de Trabalho da Ayahuasca, que integra a Resolução número 1 de 2010 do CONADE, Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, que é órgão superior normativo do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Essa resolução representa o coroamento do processo de legitimação do uso religioso da ayahuasca no Brasil. Neste relatório está estabelecida a nomenclatura ayahuasca para a bebida composta pelo cipó Banisteriopsis caapi e pela folha Psychotria viridis, apenas estes dois componentes. Ali também está registrado que devem se evitar práticas que possam pôr em risco a legitimidade do uso religioso tradicionalmente reconhecido e protegido pelo Estado brasileiro, ou seja, que está vedado associar o uso da ayahuasca a substâncias psicoativas ilícitas ou fora do ambiente ritualístico religioso. Neste relatório consta ainda o reconhecimento do caráter religioso de todos os atos que envolvem a ayahuasca, desde a colheita das plantas, o seu preparo, até o seu armazenamento e ministração, entendendo assim que o integrante da sociedade participa de todo o processo na convicção e vivência prática de sua fé. Está também registrado que o plantio, o preparo e a ministração do chá com o objetivo de auferir lucros é incompatível com o uso religioso. Neste ponto, a resolução do CONADE, que explicitamente veda a comercialização da ayahuasca, também esclarece que está reconhecido o custeio de todo o processo que envolve a produção e a distribuição do chá. Os integrantes da instituição, por meio de contribuições à entidade, partilham e rateiam o custo da manutenção da organização na qual estão inseridos os custos de produção da ayahuasca. Outro ponto destacado no relatório trata sobre o chamado turismo da ayahuasca, como atividade comercial, registrando novamente que as entidades religiosas não devem se orientar pela obtenção de lucro, principalmente decorrente da exploração da bebida. Destaca ainda que o uso ritual responsável é incompatível com a publicidade e a oferta de promessas de curas milagrosas. Quem faz uso religioso responsável não divulga informações que possam induzir as pessoas a terem uma imagem fantasiosa e trata do tema com discrição. No quesito relativo ao uso terapêutico que se atribui à ayahuasca, o relatório registra que as propriedades curativas e medicinais que as entidades conhecem e atestam requerem uso responsável e devem ser compreendidas do ponto de vista espiritual. O CONADE também recomendou que as entidades religiosas que fazem uso da ayahuasca se constituam organizações formais, com personalidade jurídica,
consolidando a ideia da responsabilidade, identidade e projeção social que possibilite aos integrantes a prática religiosa em ambiente de confiança, sob a condução de pessoas responsáveis e com experiência e conhecimento no cultivo das espécies vegetais sagradas, na preparação e ministração do chá, bem como na condução dos ritos. Ao tratar da recepção de novos membros, essa resolução estabelece que estes sejam informados de todas as condições e orientações da instituição para o uso da ayahuasca. Estabelece também que compete a cada entidade religiosa manter ficha cadastral com os dados dos participantes e que deve ser exercido rigoroso controle sobre o sistema de ingresso de novos integrantes, devendo proceder entrevista individualizada dos interessados, evitando que a ayahuasca seja ministrada a pessoas com histórico de transtornos mentais, bem como associada a substâncias psicoativas ilícitas, e recomenda que cada entidade acompanhe os participantes até a finalização de seus rituais e dos efeitos da ayahuasca. O uso da ayahuasca por menores de 18 anos subordina-se à deliberação dos pais ou responsáveis no exercício do poder familiar. Quanto às grávidas, faculta-se a elas esta decisão. Com esses destaques, ressaltamos a relevância de serem observadas a segurança e organização estrutural do ambiente institucional da entidade religiosa onde esta bebida sagrada é preparada e servida. A responsabilidade, experiência e habilidade do dirigente e dos membros da instituição são imprescindíveis para garantir o respeito aos regramentos vigentes e ao sacramento da experiência espiritual com a ayahuasca, na sua pureza essencial, resultando na promoção de um ambiente seguro que oportunize a cada participante as melhores condições para que possa florescer, na condição de cada um despertar consciencial alinhado aos mais elevados preceitos éticos e espirituais. O nosso vídeo de hoje contemplou uma temática um pouco diferente da trazida no nosso conteúdo anterior. Hoje nós trouxemos aspectos que nos oportunizam abranger a visão dentro desse tema. E por isso, cada um que tem acesso ao chá ayahuasca, que tem interesse, que tem a vontade de se conectar com essa ciência, deve estar alinhado com a lei e com a boa conduta. Fiquem atentos às nossas notificações. Acompanhem também nas nossas redes sociais, no nosso perfil do Instagram, @alvorececampo, para receber as notícias de quando estaremos lançando o nosso próximo conteúdo. Até a próxima e que Deus seja louvado nas nossas atitudes.